Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. Você, meu amigo, você, minha amiga, que tem filhos em idade escolar. E você, muitas vezes, tem uma certa dúvida se seu filho ou sua filha está indo bem na escola, se está aprendendo realmente. Você que acompanha, que conversa, detecta às vezes uma certa dificuldade de aprendizado. Você que nem sempre está satisfeito com a escola, acha que os professores não estão ensinando direito, porque seu filho chega em casa e diz que não está aprendendo. Ou, o que é pior, quando chega no final do ano, né, o seu filho está com notas baixas, vai ficar para a chamada recuperação ou para exame, e aí você se desespera. Será que nós podemos trabalhar de forma preventiva tudo isso? Será que é possível você acompanhar o aprendizado do seu filho e da sua filha, mesmo que esteja indo bem na escola, para saber se o nível de aprendizado está sendo satisfatório, está sendo bom? Para conversar sobre isso, vamos bater um papo com Raquelina Prato de Assis, que é psicóloga, pedagoga, psicopedagoga e psicomotricista. Seja bem-vinda. Ótima noite para você, querida. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. É possível acompanhar os filhos desde o início e saber se eles estão realmente aprendendo? Com certeza, Luiz. Ocorre o seguinte, hoje a menção é buscar os profissionais, mas quando as crianças estão já com muitas dificuldades. O que é muito negativo, porque muitas vezes existe uma dificuldade, que pode ser neuropsicológica, pode ser um déficit, pode ser um transtorno, mas se demora muito para buscar, já imacula a autoestima da criança, que é o lado emocional. Aí você tem duas questões para trabalhar depois de forma bem concentrada. A autoestima, melhorar o lado psicológico da criança, porque o aprendizado, o conhecimento é uma produção individual, mesmo que seja o acúmulo de conhecimentos da civilização que a gente aprende na escola, né? Então o sujeito ele precisa ter uma autoestima boa para mostrar a sua produção em cima desse conhecimento, que seja na apresentação de trabalhos, nas redações, né, nas provas. É a produção dele do que ele entende dessa história, né, acumulada do conhecimento da civilização. Então ocorre que muitas vezes, quando as crianças chegam lá, essa parte psicológica já está muito debilitada. Então nós precisamos primeiro resgatar essa questão para depois potencializar as questões de aprendizagem. Então o ideal seria que fosse uma profilaxia, uma prevenção. Quando os pais detectarem, né, que a criança, o adolescente, o adulto, mesmo os universitários, né, estão com um rendimento baixo, já não estão motivados, né? Protelam, né? Tarefas, trabalhos, fazem tudo com urgência de última hora. Isso é um mecanismo de defesa, né? Não quero dar conta disso, tenho dificuldade disso, deixo para a última hora para dar conta disso. Aí os resultados não são bons, porque não houve, né, uma dedicação, um estudo aprofundado da questão. Então os pais, com esse olhar mais atento, eles poderiam já estar buscando, né, uma avaliação e buscar uma intervenção numa condição mais de profilaxia do que já um atendimento emergencial. As escolas, e eu, claro, não quero colocar a culpa nas escolas de forma alguma, mas há um certo protocolo que quando a criança começa a apresentar problemas, chamam os pais, eu estou falando de crianças, é claro, de uma idade mais tenra, chamam os pais, né, começam a fazer um acompanhamento e aí, a partir de um certo momento, encaminham para o atendimento psicológico ou sugerem aos pais, dependendo da escola, que encaminhe a criança para o atendimento psicológico. É tarde demais muitas vezes? Muitas vezes sim. Eu tenho pré-adolescentes, adolescentes que passaram o ensino fundamental inteiro, de primeira etapa, com dificuldades, e a escola naquela ilusão, vai amadurecer, vai chegar ao ponto, vai ter o insight, né, justificando alguma coisa relacional, alguma timidez, alguma questão assim. E quando chega na segunda etapa, né, do ensino fundamental, né, ou no ensino médio, a criança já passou todo um período sempre correndo atrás da turma,
se sentindo incompetente, sentindo que não consegue. Isso são relatos dos jovens, dos pré-adolescentes, que isso já ocorria lá atrás. Então, assim, hoje tem escolas que têm profissionais que têm uma visão mais ampla, né, mais aprofundada, porque assim, a pedagogia nos traz muita coisa, mas a pedagogia nos traz mais a metodologia das formas de ensino e um pouco sobre dificuldades, né? O ideal seria que as escolas tivessem psicopedagogos, psicólogos especializados nas áreas de aprendizagem, né, neuropsicólogos e assim por diante, né? Psicomotricista, que é outra área que ajuda bastante como profilaxia. Se as escolas tivessem atividades, propostas de grupos, de estudos, vários tipos de atividades, que faz desde a educação infantil, né, como uma condição de desenvolvimento humano em todas as áreas, provavelmente muitas crianças e adolescentes não teriam essas dificuldades. Quando eu era pequeno, quando eu era moleque, eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga, os próprios professores, né, acabavam, até não por maldade, mas a gente acabava sendo separado entre aqueles que eram inteligentes e aqueles que não eram, para não falar outra palavra. Né? E todas essas pessoas, eu fico aqui imaginando que todas essas pessoas, ou pelo menos uma parcela expressiva delas, tinha dificuldade de aprendizado e passavam por burros e acabaram fugindo da escola e não tiveram oportunidade de estudar porque não conseguiam aprender. Concordo. As crianças, os jovens, têm a tendência de esconder suas dificuldades dos pais, dos professores. Eles tentam camuflar isso para não ter que ir ao psicólogo? Olha, a criança menor, né, vamos colocar assim, educação infantil, ensino fundamental 1, né, que pega o primeiro ano, né, o quinto ano. Mesmo ensino fundamental 2, no sexto, sétimo, eles não camuflam, não. Se eles estão com dificuldades, eles apresentam. Mas depois, no oitavo ano, no novo ano, como eles vão entrando, né, na pré-adolescência para a adolescência, aí a condição de ser igual ao grupo é muito importante. Então, para eles é mais difícil aceitar que eles estão, né, e reconhecer que estão diferentes dos amigos. Então, aí, muitas vezes eles camuflam para não mostrar essa diferença, porque eles querem ser igual ao grupo, igual aos mesmos. Então, vai ficando mais difícil. Mesmo porque da pré-adolescência para a adolescência nós temos a questão mesmo emocional da contestação, né? Aquele período rebelde sem causa. Então tudo eles querem contestar mesmo. Então eles também não vão assim ter uma autoimagem, olha, eu tenho dificuldade e vou assumir isso e vou tentar resolver isso. Não, eles vão contestar, não tenho não, é professor que não ensina, né? A escola que não presta. Ou então eu que não quero aprender isso aí mesmo, isso aí para mim não vai ajudar em nada na minha vida, eu não vou usar no futuro. Que as dificuldades porque eu vou ser externas. isso, eu vou ser aquilo, eu não preciso disso. Não que não existam as dificuldades externas. A gente vê principalmente quando a mudança de colégios, né, que a criança, o adolescente estava dentro de uma determinada metodologia, por exemplo, uma escola que a metodologia é piagetiana. Né, de repente pula para uma escola que é tradicionalista. Há um choque ali de realidade com relação à dinâmica da aprendizagem. Uma se busca conhecer a partir do que você entende do assunto e vai fazendo esquemas de aprendizagem, né, a partir do que você realmente vai integrando e vai aprendendo. A outra já traz o produto pronto. Você já tem ali na apostila todo o assunto, tananã, o que você tem que responder, você não foge muito daquilo. Formar, né? Formatar. Então, quando tem também essas diferenças assim, a gente coloca muito que são questões despedagógicas. Porque despedagógico não pedagógico, né, com relação à criança. Não que a escola tradicional esteja errada, não que a escola piagetiana também esteja. Isso vai muito da dinâmica de cada família também acreditar, né, na forma de aprendizagem que vai promover melhor o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. E assim por diante. Mas para a criança, para o adolescente que faz essa mudança, às vezes é muito drástico. Aquelina, eu fico imaginando que o pessoal está nos assistindo e tentando, claro, colocar aquilo que nós estamos discutindo na sua situação familiar, né? Será que eu estou sendo leniente com o meu filho, com a minha filha? Será que não está aprendendo e eu que estou errando? Porque os pais se cobram muito. Sim, com certeza. É uma tendência natural.
Como que os pais podem, quais são, existem sintomas, existem sinais, Sim. desde crianças e depois para adolescentes, onde pode haver uma dificuldade de aprendizado e que os pais não estão conseguindo detectar? Sim. Então, assim, a nossa dica é que, assim, os pais, bom, pai e mãe tem que estar atento, né? Conversar primeiro delas. Tem que ter, assim, criar aquele vínculo de comunicação, desde isso aí se estabelece desde as primeiras relações. Vou dizer que isso já é desde o ventre, desde a maternagem, que se estabelece esses bons vínculos de comunicação de ser humano para ser humano. Mas, desde que a criança, qualquer situação que ela vivencia, perguntar para ela como é que tá, como é que sentiu, desde pequenininhos. Agora, quando eles entram realmente na escola, o que dá para perceber é quando eles começam a ter a rejeição a ir para o colégio, para a escola, né? Então, de qualquer idade, isso é fatídico, né, dos pais perceberem. Começam a reclamar muito, os pequenininhos choram, não querem ir, né, voltam só reclamando da escola. Então, alguma coisa está ocorrendo. Pode ser relacional, mas pode ser também com relação às questões de aprendizagem. É fundamental perceber assim, que quem trata educadores, a questão primordial deles seria estabelecer primeiramente um excelente vínculo com o sujeito, com a criança, com o adolescente. O sujeito, né, é o educando ali na sua frente. A partir desse vínculo bem estabelecido de confiança e de afetividade, os educadores deveriam ser muito, muito afetivos. É o que a escola primeiro deveria perceber antes de um currículo padrão acadêmico, que a pessoa tem tal, né, certificados e conhecimentos. Porque o conhecimento ele só se fixa se houver esse vínculo afetivo nessa ligação de aprendizagem, nessa relação de aprendizagem. Se não há bem estabelecido um bom vínculo afetivo entre o professor e o aluno, aquele aluno, é a turma como um todo, mas é também pessoal. Pessoal. Ela não ocorre, sempre vai ter um ruído ali na comunicação daquela aprendizagem que o educando não consegue superar. Em um momento que nós estamos vivendo, num mundo onde as relações ficam cada vez mais impessoais. Você tem o WhatsApp da pessoa, você tem o Facebook da pessoa, você acompanha cada foto que ela coloca, mas ela está longe, né? Muitas vezes está do lado e está longe, e na sala de aula não é muito diferente. Conversar com os filhos, participar da vida do colégio, da escola, seja uma escola pública ou privada, é importante na formação da criança e do adolescente? Com certeza, é primordial, é a base, né? Os pais têm que estar atentos em todas as questões relacionadas aos seus filhos, né? Está acompanhando, está conversando, no momento do jantar, no momento do almoço, essa questão da família sentar, né? E trocar como é que foi o dia, perguntar como é que foi o dia, o que aconteceu de bom. Assim, uma dica é perguntar, conta uma coisa que aconteceu de bom hoje na escola, conta uma coisa que não foi legal. Não precisa falar que foi, né, ruim, né? Mas, perguntar, desculpa te interromper, perguntar da matéria. Que matéria que você viu hoje? Quais são as disciplinas, o que aprendeu foi bem de na legal, prova. foi bem na prova, né? Tem prova, está estudando, está precisando de alguma coisa, como é que estão os materiais, né? Então, esse olhar a gente, enquanto pai e mãe, precisa ter 100%. Para poder, claro, decidir o momento que achar importante, procurar uma ajuda profissional. Procurar uma ajuda profissional. Então, assim, a ajuda profissional hoje, o paradigma é que se busque quando a criança e o adolescente está com muita dificuldade. E esse paradigma, essa ideia, né, estabilizada, consolidada hoje na sociedade, ela tem que mudar. Ela tem que, assim, tanto a escola, né, fazer bastante trabalhos com profissionais competentes de profilaxia preventivos, que a gente consegue detectar desde a primeira infância que situações, e já vai trabalhando porque o corpo está em desenvolvimento, o cérebro está em desenvolvimento, tem as janelas de oportunidades neurológicas, e às vezes quando se deixa para muito tarde, né, buscar essa ajuda, até comprometimentos neurológicos já mais estabelecidos, né, para se fazer a neuroplasticidade. Agora, com relação aos pais também, olha, qualquer situação que perceber com relação aos filhos, já buscar uma ajuda, independente da escola colocar qualquer coisa. Independente da escola colocar qualquer coisa. Quero agradecer a presença da Raqueline Prato de Assis,
psicóloga e também pedagoga, né, que traz aqui informações importantes para a gente. Obrigada. Obrigado, querida. Foi um prazer. Tá, Ótima noite para você. Contribuído. Muito, muito. Obrigada. Ótima noite. Você também. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho, mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora vamos falar de um assunto que é um problema para toda a sociedade. E quando eu falo problema, não é um probleminha, não. É algo bastante sério para toda a sociedade, não só do país, no mundo inteiro, e que ao mesmo tempo que é um problema de todos, é um drama na família que acontece, que é o uso de drogas ilícitas, drogas que acabam aí sendo viciantes e que mudam para valer a vida do usuário, mas sobretudo também da família. Para falar um pouquinho sobre isso e como encarar essa realidade, está conosco o terapeuta psicanalista Valdemir Paixão, da Clínica Viva, que é especialista em dependência química. Valdemir, seja muito bem-vindo, ótima noite para você. Obrigado, boa noite para você também. É um problema social, além de um drama pessoal e familiar, quando eu, por exemplo, acabo sendo usuário de drogas e acabo viciando em uma droga, acaba sendo um problema de todos? Absolutamente, absolutamente. Na verdade, assim, quando tem um familiar que desenvolve dependência química, toda essa família fica adoecida, né? Então, toda essa família precisa de ajuda profissional para que eles possam lidar melhor com essa situação, né? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje relacionado ao uso de drogas e álcool, né, é essa questão da vergonha familiar, né? Por exemplo, um pai e uma mãe que de repente percebeu que o seu filho adolescente está desenvolvendo o uso de uma substância, dificilmente ele abre isso para o outro familiar, né? Por quê? Por causa da vergonha, né? Dificilmente ele vai buscar um profissional na área da saúde, especializado nessa área, devido à vergonha mesmo, ou até mesmo cai naquela falsa ideia, isso vai passar, é só uma fase, né? Ou outros premiam esse filho, não, vamos dar uma viagem para ele para fora, para ele sair disso, ou sair desse vínculo de amizade que ele se encontra, né? E esses são os erros mais graves, né? E como a gente estava comentando aqui, hoje a classificação de uso de substância psicoativa, nós temos o usuário leve, temos o moderado e temos o grave. Se você é proativo, se você faz uma intervenção no usuário leve, dificilmente ele se torna grave. Qual é a diferença, e o que eu estou curioso, eu não sei, entre o usuário leve, o moderado e o grave? Por exemplo, o leve é aquele menino ou aquele adulto, vamos dizer assim também, que ele vai numa festa e de repente alguém oferece uma substância psicoativa, por exemplo, cocaína, maconha, e ele experimenta, né? Então esse é considerado o bem leve mesmo. Ele experimenta, mas só daqui 4, 5, 6 meses ele vai ter essa segunda experiência. Quer dizer, entende? É eventual. Eventual, né? O moderado é aquele indivíduo que
provavelmente, assim, todo final de semana ele vai ter um contato com a substância. Toda festa ele vai dar um tapinha. Mas o mais importante e mais relevante em relação a isso, para nós que tratamos essa questão, por exemplo, para mim, toda mãe, todo pai, todo paciente que nos procura, quando ele chega lá e fala assim, olha, geralmente os pais chegam lá e falam assim, Valdemir, meu filho é usuário de droga. E eu digo para eles, para mim a droga não é o problema do teu filho, a droga é o sintoma do problema. Se nós não tratamos o sintoma, nós não conseguimos fazer que esse indivíduo pare de beber ou de usar outra substância. Os sintomas são intrapessoais. Quais foram as causas que levaram esse pré-adolescente, esse adulto, buscar essa substância como uma tábua de salvação, vamos dizer assim. Entende? Então, se não identifica essas questões, nós não conseguimos fazer que esse indivíduo pare de usar. Né? Você falou do moderado e do leve. O grave é aquele que usa todo dia? Então, o grave é aquele indivíduo que precisa dessa substância para funcionar, né? Então, para desenvolver relações sociais, né? Quando chega no grave, dificilmente ele desenvolve relações sociais, dependendo da substância. Por exemplo, usuários de cannabis ativa, por exemplo, eles são sociáveis. São sociáveis. Mas esse sociável dentro da realidade que ele desenvolve, né? Que ele cria para ele. Ou seja, os maconheiros se reúnem para fumar maconha. E essa substância, a maconha, é uma das substâncias que ela tem um movimento muito complicado, até mesmo de se tratar, porque ela é uma das substâncias que ela é muito compartilhada. Dificilmente você tem um usuário de maconha que é individualizado, ele usa sozinho, ele gosta de compartilhar isso com o outro, entende? Diferente do usuário de crack, né? Que é uma substância de extrema compulsão e de extrema dependência e que dificilmente você vê eles no social, né? O usuário de crack é sempre aquela questão, né, bem grave, magro, sofrido, mas eles são sempre fora desse social, sempre em mocó, escondido, né? Por quê? Porque essa substância é uma substância extremamente grave, mas a maconha não deixa de ser grave, né? Indivíduos usuários de maconha, que é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, dependendo do consumo dessa substância, vamos pegar um indivíduo que usa 4 cigarros de maconha por dia, né? Que geralmente é esse nível. 4? 4 cigarros de maconha. O dia inteiro? Pois é. Noiado. Pois é. Esse indivíduo, dependendo da idade que ele iniciou esse consumo, dificilmente ele vai chegar lá com seus 40, 45 anos sem uma comorbidade associada a esse uso. O que eu estou querendo dizer? Ele vai desenvolver um transtorno grave psíquico. Entende? Não deixa de ser uma substância grave. É grave Como também. que você vê, até eu fazer um parênteses nessa nossa conversa, como que você vê o movimento de liberação da maconha que ganha o mundo inteiro, né? Em alguns estados norte-americanos já é permitida, em Amsterdã existem cafés que vendem maconha para você fazer o uso, alguns lugares do mundo já utilizam, já liberam para uso medicinal, e o uso medicinal muitas vezes mascara um uso pessoal. E aqui no Brasil também há um movimento de liberação, que ainda não é extremamente grande, mas é bastante ativo. Como que você vê esse movimento? Assim, acho que uma das coisas mais importantes que nós temos que entender, dentro desses movimentos, as pessoas que lutam a favor disso, são 2 coisas importantes. O que é descriminalizar e o que é legalizar. Certo. Né? Por exemplo, nós temos um indivíduo, nós pegamos um pré-adolescente, um menino lá, 13, 14 anos. Ele foi pego com 2 cigarros de maconha. E esse menino é conduzido para o Sense. Vai lá, a guarda pegou, levou ele para o Sense. Lá no Sense, ele vai desenvolver muito mais esse consumo. Entende? Então, descriminalizar, eu sou extremamente a favor. Você tem que ter medidas diferentes para tratar esse menino que está iniciando. Entende? Legalizar, impossível no Brasil. Nós não temos estrutura para isso. Nossas fronteiras, nenhuma fronteira nesse país, Brasil, consegue lidar melhor com isso. Nós vemos na televisão, e aí assim, nós que somos envolvidos nisso e trabalhamos há 17 anos nessa área, às vezes nós vemos na televisão, olha, a polícia prendeu um carro que estava vindo de Salto de Guairá com 1 tonelada de maconha. Puxa vida, aí nós temos que analisar e parar para pensar. Se está prendendo 1 tonelada de maconha, significa que está aumentando o consumo. Eu fico imaginando quantas que passaram, né? Justamente. Se prenderam 1 tonelada, quantos que passaram? E quantos indivíduos estão desenvolvendo essa relação com essa substância? Então, assim, esses movimentos têm que entender essa questão, né? Eu luto a favor daquilo que eu gosto,
Mas eu digo para todo mundo assim, ó, você é a favor da maconha ser legalizado? Eu sou pai, tenho 2 filhos, já um 19 e outro 17 anos. Eu digo para esses jovens ou homens que batalham sobre isso, se você é a favor, sabe o que você faz? Você faz um cigarro de maconha e oferece para o teu filho de 5, 6 anos. Né? Porque é isso que você está dizendo para a sociedade. Começa a dar o exemplo em casa. Pois é. E aí, qual é a resposta que esse indivíduo que está defendendo esse consumo vai dizer para mim? Ah, mas meu filho não. Pois é. Né? Voltando à questão, por exemplo, da doença social, que é a dependência química, como que os pais, claro, estão nos assistindo, e quando eu falo pais, nós estamos, claro, focando no adolescente, sim, no sim. jovem, mas evidentemente que isso também hoje é um drama de muitos adultos. Como que as pessoas da família, vamos colocar assim, podem começar a ter a leitura de que um membro da família pode estar sendo usuário, pode ser dependente químico e pode estar precisando de ajuda? Assim, são sintomas bem claros, assim, né? Sintomas, por exemplo, o indivíduo fica muito tempo fora de casa, né? E aí essa relação é estremecida, fica melindrado, o filho com os pais, né? Então ele tem pouca relação, pouco contato com esses pais, né? Por exemplo, consumo de substâncias estimulantes do sistema nervoso central, como cocaína e crack, perca de peso, né? Isso é importante perceber. Então vai perder peso drasticamente, né? Então a família tem que estar atento a isso. Por exemplo, maconha é aquela questão, aumenta mesmo, até pelo nível de ansiedade. Aí fala, deu larica, vou comer mais. Mas o nível de ansiedade aumentou pelo esse consumo, então vai comer mais, né? Vai ter muita dificuldade no colégio de aprendizado, né? Começa a diminuir nota, ter notas vermelhas, etc, etc. Então, esses são sintomas claros assim de perceber. Vai dormir muito, né? Vai ficar preguiçoso, esses são os sintomas. Mas às vezes a família consegue identificar esses sintomas, aquilo que eu falei no começo, mas a vergonha faz que eles não peçam ajuda. Né? Há uma tendência natural de nós pais a acreditarmos que a culpa, né? Vamos colocar culpa entre aspas, do nosso filho estar usando drogas dos outros, ou seja, é da companhia, é do colégio que não é um colégio muito sério, muito tradicional, ou é da polícia que não prende quem trafica drogas. Nós sempre tentamos colocar essa culpa em terceiros. Por isso que quando a família me procura no ambulatório, eu sempre faço essa orientação. Quando tem um caso de usuário de droga dentro da família, todos são vítima, ninguém é culpado. Por quê? Porque nós temos meninos que foram criados, por exemplo, vou usar esse exemplo, né? Em bairros mais desfavorecidos, periferias, né? Que ele é vulnerável ao consumo de substância psicoativa, e às vezes ele tem o pai usuário, a mãe usuário, e ele não se torna usuário. Nós temos indivíduos que é criado em bairros nobres aqui da região de Londrina, que às vezes não tem o pai e a mãe que não são usuários, ele desenvolve dependência química. Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer é que são questões emocionais. Quais foram as questões emocionais que levaram esse menino ou esse homem a buscar esse uso de substância psicoativa? Né? E geralmente os pais se culpam muito, né? Mas não são culpa dos pais. Foi uma decisão que esse indivíduo tomou naquele momento de usar e acabou desenvolvendo essa relação, porque o uso de substância psicoativa ele é muito afetivo. Usar droga é uma relação afetiva, é um casamento, o indivíduo casa com aquilo, né? Mesmo ele sabendo que é um casamento falido, ele quer insistir com aquilo às vezes, entende? Então, o tratar a dependência química para nós são duas coisas distintas, tratar e fazer abstinência. Não significa que está em abstinência sem uso e está em tratamento, porque se não trata essas questões intrapessoais, essas questões emocionais enraizadas, não vai fazer abstinência, entende? Então isso é fundamental dentro de um processo terapêutico no tratamento de dependência química. Primeiro nós temos que olhar o que está por baixo, né, para poder construir esse movimento todo e desconstruir essa relação que ele desenvolveu com a substância psicoativa. Eu nunca tinha imaginado que a relação com a droga fosse uma relação afetiva. É afetiva. A gente sempre acha que é uma fuga, que você tem raiva daquilo. Ao contrário, então, o usuário ele tem um afeto muito grande pela droga. Eu digo, é até simplório da gente perceber esse movimento da relação que ele desenvolve. Por exemplo, os usuários de narguilé, por exemplo. Né? Você pode ver, não sei se você já parou para perceber sobre isso. Onde ele vai, ele leva debaixo do braço, né? O movimento, né? É meu companheiro, é minha companheira. Né? Ele vai para uma esquina, ele leva junto. Ele vai para uma viagem, ele leva junto.
entende? Desenvolve essa relação mesmo, né, afetiva, porque traz sensações boas. Não adianta a gente aqui ser, né, leviano em dizer, usar substância, usar droga, álcool e outras drogas, tem benefícios. Dá prazer. Absolutamente. Mas as consequências desse prazer não são tão prazerosas. São nefastas. Absolutamente, né? Nós temos indivíduos com famílias extremamente destruídas, que perdem relações sociais, emprego, empresas, né? Devido à relação que ele desenvolveu com essa substância psicoativa. Para a gente encerrar essa conversa com o Valdemir Paixão, quero parabenizar pelo trabalho, agradecer pelas informações que são importantes, para que você também faça o trabalho dentro da sua família, na sua convivência. Nesses 17 anos, você acompanhou, é possível a pessoa sair das drogas? Absolutamente, muito possível, né? Desde que, aquilo que a gente estava falando, a gente trata primeiro essas questões, né, intrapessoais, aliado à abstinência, é preciso ter uma equipe multidisciplinar para tratar a dependência química, não é uma questão só isolada, porque nós estamos falando de questão multifatorial. Dependência química é biológica, fisiológica e psicológica. Se não tratar essa estrutura, não vai conseguir fazer abstinência. Bom, para você que está curioso também como eu, né, e quer um pouquinho mais de informações, eu vou passar um telefone, 99601-0300, 99601-0300, o telefone da Clínica Viva, e o endereço eletrônico é www.ctviva.com.br. Valdemir, parabéns pelo trabalho, obrigado pelas informações. Ótima noite para você. Para você Prazer também, enorme. obrigado. Agora eu vou dar uma grande dica, a gente vai dar uma dica sensacional para você de como morar muito bem. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate.
Espero que você tenha gostado das nossas matérias de hoje. E é claro, a gente deixa o espaço sempre à disposição de quem quiser fazer o contraponto. Mas eu quero trazer para você também aqui, meu amigo, e para você, minha amiga, uma matéria do Nicola Pamplona, da Folha Press, publicada pela Folha de Londrina, no caderno Economia, que chama a atenção. Os 10% mais ricos detêm 40,5% da renda nacional. A desigualdade entre ricos e pobres diminui, mas ainda os mais pobres, 40% mais pobres do país, ficam com apenas 13,6% da renda. Então, repetindo para você, os 10% mais ricos, brasileiros mais ricos, ficam com 40,5% da renda do país. E os 40% mais pobres ficam com 13,6% da renda do país. Já foi pior. Em 2005, os 10% mais ricos ficavam com 45,3%. Hoje ficam com 40,5%. Ou seja, somos um país rico de gente muito pobre. E talvez esse ainda seja o grande desafio, trazer igualdade de oportunidades e trazer igualdade, uma sociedade mais igualitária, sobretudo nos ganhos e na renda. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela sintonia. Um ótimo fim de noite para você. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.